Bom dia a todos aí. Sobre a proteção de Deus, declara aberta a audiência pública para discussão do projeto de lei número 58 de 2015, que dispõe sobre o orçamento, programa do município para o exercício financeiro de 2017 e dá providências. Peço ao vereador Índio que leia o convite para a audiência pública. Convite. Audiência Pública, LOA 2017. Luiz Carlos Pereira, presidente da Câmara Municipal de Cerqueira César, convida os senhores vereadores, associações de bairros, representantes de classes e munícipes em geral, para a audiência pública para a discussão do projeto de lei que dispõe sobre o orçamento programa do município para o exercício financeiro de 2017, a realizar-se no dia 26 de outubro de 2016, às 10 horas, na Câmara Municipal de Cerqueira César, situada na rua Major Arthur de Esteves, 121, em cumprimento ao disposto da Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal. Luiz Carlos Pereira, presidente. Convido o senhor Douglas Zaratini, contador da Prefeitura Municipal, para fazer a apresentação do projeto. Bom dia a todos. Eu como representante do Executivo, vou apresentar o projeto de lei orçamentária para o ano que vem, 2017. A atual administração que acaba fazendo o orçamento para a administração posterior, Esse orçamento ele é baseado no plano plurianual que a atual administração fez lá em 2013, faz execução para 4 anos, e o ano que vem é o último ano desse ciclo de 4 anos, aí, o quadriênio. O ano que vem a nova administração vai fazer um novo planejamento orçamentário que vai vigorar para as 4 administrações. Então, sempre o primeiro ano de mandato, a atual administração tem que executar o orçamento que foi vinculado pela administração anterior. Só que o orçamento não é uma ferramenta engessada. Caso a atual administração vinha com nova metodologia de trabalho e tudo mais, ele tem ferramentas legais aí para estar fazendo as modificações do orçamento para atender a necessidade dos projetos que estão vindo aí, ok? Então, a lei orçamentária é uma lei elaborada pelo Poder Executivo, como apresentado aqui. Ela vai vincular todas as administrações do município, estabelece as despesas e receitas que serão realizadas para o próximo ano. A Constituição Federal que determina e deve ser votado e aprovado até o final de cada ano. Então, até a última sessão legislativa aqui, ela tem que ser votada e aprovada, senão a gente fica vinculado a executar o mesmo orçamento do ano anterior, Oi? Na verdade, o valor do ano passado é um pouquinho maior, Então, para a elaboração do nosso orçamento, a gente tem princípios orçamentários para se utilizar, O princípio da unidade, que é uma peça única, então a gente vai ver que o orçamento que está sendo aprovado para a prefeitura vai englobar também o legislativo e a nossa autarquia municipal, que é o Instituto de Previdência. Então, uma peça única para as 3 gestões aí do Poder Executivo. Universalidade, que deve conter todas as receitas e todas as despesas que vão ser executadas pelo município. Qualquer nova receita ou nova despesa que seja executada, ela tem que ser incluída no orçamento. No caso da despesa, a gente precisa de autorização legislativa para incluir qualquer despesa, que é os casos de suplementação que acontece como uma despesa nova vai ocorrer. Lá, receita não, a gente faz a inclusão pelo próprio orçamento nosso lá internamente, mas deve constar tanto receita quanto despesa. Não pode nenhuma receita e nenhuma despesa ser executada se não tiver previsão na lei orçamentária. O orçamento bruto, ele é todos em valores brutos, vedada qualquer dedução. Anualidade, que é feito um orçamento a cada ano, um ciclo de 1 ano tem que ser o orçamento, E o equilíbrio, onde todas as receitas serão iguais aos valores de despesa. A execução de um orçamento efetiva é aquela que dá o equilíbrio zero, onde tudo que se arrecadou é efetivamente o que se gastou. Então, tudo que tiver previsto deve ter mesma previsão de gasto. Não, isso.
não é vantagem para o município ter qualquer valor em caixa. Não é. O ideal seria o município estar com caixa zerado, mas todas as despesas pagas, todas executadas, né? Então, ó, a lei, como eu já tinha dito, ó, ela é do orçamento de 2017, né? Estima-se receitas, porque a receita a gente não sabe se efetivamente vai gastar, então a gente estima. E fixa a despesa. A despesa vai ser gasta, independente da arrecadação, né? Então ela é fixada. Compatibilizando políticas, objetivos, metas e ações governamentais estabelecidos lá no PPA 2014 e 2017. Então, no primeiro ano de mandato dessa atual administração, que foi 2013, foi-se feito o planejamento para os 4 anos seguintes, e é isso que está sendo previsto para a lei orçamentária. Então, os projetos que vão ser desenvolvidos o ano que vem são os que estão estipulados já lá desde 2013. Né? E a lei de diretriz orçamentária ela vem para regulamentar, que foi a lei que foi aprovada até o final, foi em junho, ela é apresentada em abril, ela é aprovada até final de junho, ela está dando as diretrizes para a execução desse orçamento. Então, a gente, como eu disse, é um orçamento único, vai compreender a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal e o Instituto de Previdência, que é a autarquia municipal aí que a gente tem, né? A estimativa da receita e a fixação da despesa obedecem lá o que está estabelecido na Constituição, na Lei 4.320, que é a lei federal. Também tem ditames na Lei Orgânica Municipal e portarias editadas pelo governo federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, existem várias legislações para regulamentar o nosso orçamento e estipular uma nova lei aí, né? Então, vamos agora comparar a evolução dos orçamentos. Como eu tinha dito, para o ano que vem, a gente vai ter uma diminuição no valor previsto de orçamento. A gente tem uma pequena elevação lá no que tange a prefeitura, mas vai ser compensado com uma diminuição na autarquia municipal. Então, um orçamento desse ano de 71.095, o orçamento do município, a gente vai passar para 71.069. A gente teve quase 30 mil reais aí de diminuição. Então, o que tinha se previsto para o ano anterior de elevação não está acontecendo nesse ano. Fruto do quê? Principalmente da baixa arrecadação que não vem acompanhando, né? Não houve crescimento de arrecadação e, no caso específico ali do Instituto de Previdência, o IPREM, a falta de pagamento de contribuição. Então, isso refletiu na execução do orçamento para o ano que vem. A gente tinha uma previsão para esse ano de 9.325.000, não vai passar dos 5 e isso afetou a execução do orçamento para o ano que vem. Que são os fatores que crescem. Então, se a gente for ver aí no orçamento, a gente teve uma queda já em 2014, né? Que foi o ano que saiu bastante convênio, a gente teve pouco fechamento de convênio para 2014. Ele voltou a crescer em 2015 e está estabilizado aí para 2017, né? Então, o valor de orçamento para o ano que vem do município, pouco mais de 71 milhões. Receita total, arrecadação da prefeitura. Lembrando que a Câmara não entra na receita porque ela não tem arrecadação, né? Prefeitura Municipal vai arrecadar 62 milhões e meio, o Instituto de Previdência 8 milhões 569. Daí vai ser executada despesa. Lá a prefeitura, como a prefeitura tem que fazer a divisão para a Câmara, né? Ela vai diminuir do 62, vai passar para 60.463, que ela vai destinar 2 milhões e 37 para a Câmara Municipal, e o Instituto de Previdência fica com a execução do mesmo valor de arrecadação, porque a arrecadação é própria do Instituto, ela não pode destinar para qualquer outro órgão, né? O valor de 2 milhões e 37 aí destinado da Câmara é o cálculo dos 7% da arrecadação do ano anterior. Então, a gente pegou a arrecadação própria do município de 2015 e calculou 7%. O município tem que passar até 7%. Na verdade, deu 2 milhões e 39. A gente arredondou para 2 milhões e 37 para o repasse ser um valor fixo e sem quebrinha ali, né? Esse é o valor que a lei federal estipula. Ela tem uma emenda no artigo 29 que estipula esse valor de até 7% de repasse para a Câmara Municipal. Ok? Se precisar interromper, pode interromper. Então, como eu disse, existe equilíbrio entre receitas e despesa. Então, o mesmo valor que tiver estipulado para arrecadação de receita, ele vai ter para execução de despesa. E isso acontece por fonte de recurso. Então,
Então a gente tem lá a fonte 1, que são os recursos próprios, recursos do município. Tanto a arrecadação própria aqui, quanto o direito de repasses do Estado ou da União. Então a gente tem direito de repasse do FPM, que é o Fundo de Participação. A gente tem direito de repasse do ICMS do Estado, do IPVA. Então ele entra tudo como recurso próprio. Então o recurso próprio não é exclusivamente arrecadação de IPTU, ISS, TBI do município. Entra também as transferências que são direitos legais e constitucionais, transferências estaduais e federais, FPM. No caso aí, se fosse feito um ajuste no orçamento para, mediante os anos anteriores não ter atingido, seria no recurso próprio que poderia diminuir, tirando 7 milhões, deixando para 30, seria ali no recurso próprio a possibilidade dessa alteração para que o orçamento não fique... eu estou pensando na despesa, porque a partir do momento que você fixou o orçamento, o gestor vai distribuir entre as pastas e vai gastar o que está na despesa. Face aos anos anteriores não ter atingido, existe a possibilidade de estaria alterando, seria nos recursos próprios, que é o que não tem atingido ultimamente. Eu estou estimando aí, mas digamos que fosse 7 milhões, eu estou falando para arredondar, né? Mas digamos que tire 1 milhão e 69, para arredondar para 70, que seria muito pouco, mas a possibilidade seria nos recursos próprios dessa alteração? De maneira geral, a queda de arrecadação, que a gente for ver o déficit orçamentário, ele acontece mais em fonte 1, que é a arrecadação própria. Só que eu acho que assim, não é uma medida efetiva diminuir o valor da arrecadação para se diminuir despesa. O que seria prudente era a administração ser efetiva mais na arrecadação de tributos. Porque a previsão dos 37 milhões, existe toda uma metodologia de cálculo. É feita a comparação dos anos anteriores, joga-se a inflação do ano, desconta o crescimento do PIB do ano anterior. Então, é um valor bem prudente. Se a gente for comparar dos anos anteriores, o que efetivamente deixou de crescer a arrecadação do município foi o valor que foi inscrito em dívida ativa. Então, é aquele que deixou de se arrecadar. Não que não aconteceu, não existiu e tudo mais. Na fonte 2 e fonte 5, que são transferências, acontece muito dos convênios. Então, a gente previu um convênio, igual aconteceu anos anteriores, aí o Água Limpa, que era um convênio que superfaturava muito o orçamento, né? E ele não estava acontecendo, só esse ano que efetivamente voltou a acontecer a gente arrecadar. Então, no caso do recurso próprio, é falta efetiva na arrecadação. Então, se a gente for ver o que deixou de crescer 1 milhão na arrecadação do município, diante da previsão, é o mesmo 1 milhão que está sendo inscrito em dívida ativa. Ele estava lançado, ele existiu, mas ele não foi arrecadado. Entendeu? Então, eu acho que o mais prudente não seria diminuir o orçamento, mas ser mais efetivo na arrecadação dos tributos. Tem que melhorar a cobrança mesmo. Isso, porque não está existindo aumento nesse momento, a gente não está existindo aumento fora do que está já... o orçamento da prefeitura está crescendo um pouco mais de 3% em relação ao ano passado. Então, o ano passado cresceu 9,89%, se eu não me engano, era próximo a 10%. Então, está sendo bem menor o crescimento da arrecadação. Agora, o gestor pode... mediante a avaliação que nós fizemos na audiência anterior aqui, na avaliação do quadrimestre, ele pode ser mais pé no chão, tipo assim, eu tenho uma previsão de receita em 37, uma previsão de despesa em 37. Eu, por prudência, eu estou vendo que não está arrecadando esse total. Eu posso fixar, gastar menos também. Isso, reduzir, porque daí eu vou estar trabalhando dentro do que se arrecada. A lei de diretriz orçamentária, que é aquela que foi aprovada lá em junho, ela tem uns incisos lá que fala da contenção de despesa. No momento em que se verifica que a arrecadação não vai ser suficiente para comportar o valor da despesa, tem lá os ditames de quais despesas têm que ser contingenciadas. Então já poderia ter sido feito. O executivo, por ato próprio, ele pode contingenciar a despesa. Ele vai, algumas despesas ele vai zerar os valores para não serem executadas mais. Internamente, por ato próprio. Então, ele tem autonomia lá na lei de diretriz orçamentária de diminuir o orçamento dele.
Tem um dispositivo lá na lei de diretriz. Exatamente. Ainda fala tipos de despesa que não podem ser contingenciadas, que é pagamento de salários, pagamentos da dívida, pagamento de precatório, são as despesas que não podem ser. Mas serviços, material de consumo, tudo pode ser contingenciado. Então a lei de diretriz ela já tem um ditame lá que diz, é que não está sendo seguido. No caso ali, a gente viu que está dando uma queda de 4 milhões só no quadrimestre de arrecadação. Poderia ter sido contingenciado 4 milhões de orçamento, para não se gastar. Exatamente, é a LDO que está sendo esquecida. Isso, porque a metodologia da execução do orçamento é feito um cálculo que até é encaminhado para a Câmara e para o Ministério Público lá em julho, que é o estudo das receitas. Compara-se 5 anos anteriores e projeta-se para os 5 posteriores. Lá é considerada a inflação, crescimento do PIB. Então, os 37 milhões é um valor bem realista. Esta, só para, já que você citou a LDO, baseada nela, a Câmara aqui, por várias oportunidades, barrou cargos comissionados, que veio projeto para criação de cargos, né? Baseado na LDO, a gente barrou. Aqui na Câmara foi, inclusive a maioria foi por unanimidade, né, Luiz Carlos? Então, quando da análise do projeto, ela já vem com o parecer desfavorável do jurídico, né? Aí passa pela comissão, também acompanha o parecer do departamento jurídico. E normalmente a Câmara acompanhou em todas as vezes que foi solicitado aí vamos dizer assim, admitir outros funcionários e outros cargos aí, criação de cargo, todos os projetos que vieram com essa intenção e quando veio com impacto financeiro que era desfavorável, desde o departamento jurídico até a votação foi contrário, para tentar conter essas despesas. Então, está se usando a própria lei. A lei municipal está estipulando. Exatamente. Então, porque todo projeto que vem criando despesa, ela tem que vir acompanhado do impacto financeiro, né? E todas as vezes que a gente analisou isso aí, vindo já do departamento jurídico, e as comissões foram muito rigorosas nesse aspecto, né, Maurício e César? A comissão foi muito rigorosa aqui quando se tratava de criação de despesas extras. Se realmente não cabia no orçamento, ela era rejeitada, com certeza. certo? Alguma dúvida? Então ali, ó, está sendo isso. Então está sendo estipulado os valores de arrecadação e no mesmo os valores para arrecadação de. O que acontece também nos casos de suplementação aí e tudo mais, tira-se muito recurso de alguma fonte e passa para outra. Então, se você for ver hoje tirar quanto que temos registrado em recursos próprios, ele é bem maior que o recurso. Isso é falta de administração. Então, tira-se talvez o convênio federal lá do Água Limpa, não vem mais, era 5 milhões, não vou usar aquela dotação para nada, eu jogo tudo para recurso próprio. Só que no recurso próprio não tem crescimento de arrecadação. Isso acontece muito, é falta de administração na hora de executar. Tem que haver essa preocupação por fonte de recurso. Okay? Vai se fazer dívidas. Então, se a gente for pegar a dívida hoje aqui, ela é quase exclusivamente de recurso próprio. Porque o recurso de convênio, fonte 2 e fonte 5, executa de acordo com o que está vindo de recurso, né? Que são até porque os convênios são um verbo carimbado, né? Então. Ela vai gastar na água limpa, vou gastar com asfalto e asfalto. Os 17 milhões ali de estaduais é valor alto porque entra o Fundeb. Então o Fundeb lá, a gente vai ver ali, tem um valor, está acima de 8 milhões, mas é o mesmo valor que está sendo executado. Então, só vai executar se tiver recurso disponível. E é uma verba predestinada que não tem... Se no final do ano executou mais, aconteceu alguma coisa, é tudo cancelado. Executa. O que vem de recurso fonte 2 e fonte 5 é exclusivamente para despesas que vão ser executadas. Isso. Então, daí, se está faltando, lá dos 17 milhões, está faltando recurso para executar algum convênio, daí pede aqueles excessos de arrecadação por convênio lá. E o fonte 4 ali é
o Instituto de Previdência, que é a administração indireta, né? Os 8 milhões vincula-se aos mesmos 8. Nunca se gasta, porque a Previdência sempre se gasta bem, em torno de 20%, 30% da arrecadação, que é só o pagamento de aposentados e pensões e tudo mais. Hoje, é isso. Lá no futuro, certamente não vai ter, se arrecadar 8, vai gastar 10, né? Hoje. Isso. Então, de arrecadação, ó, a gente tem, ó, receita tributária, que daí é o IPTU, o ISS, são os tributos que todos pagam aí, ó. 6,7 milhões aí, ó. As contribuições, que é o dinheiro que a prefeitura paga ao IPREM, né? 7.761, esse entra lá no cálculo da folha lá. Patrimonial aí, que é rendimento de aplicação financeira, ó, 300 mil na prefeitura e 532 mil no Instituto de Previdência. Serviços, aí é quase que exclusivamente água, né? Entra o cemitério e alguma outra serviço lá, mas é quase exclusivamente água e esgoto, 2 milhões. Daí as transferências correntes, que daí entra o FPM, o ICMS, PVA, mais aquelas transferências de convênio que vem para cobrir despesas com material de consumo, serviço aí que vem na saúde, vem na educação, que é para manter medicamento no posto, para comprar livro para biblioteca e tudo mais. Não é aquele convênio que vem para fazer uma obra, que esse vai entrar lá na receita de capital. Ó, receita de capital com 10 milhões, que são os convênios. Depois eu vou dizer quais os convênios que estão previstos nesses 10 milhões aí, né? Então, nos 41 ali entra o dinheiro que vem do Estado e do Federal para compra de material de consumo, pagamento de serviços, médico e tudo mais aí. E outras receitas, que é 1.600.000 ali, é a dívida ativa, que está previsto para a Prefeitura, e 275 ali para o Instituto de Previdência, que é umas outras arrecadações que tem lá. Ok? Então, lá, dando uma pincelada aqui do que compõe, ó, se a gente for ver, ó, a arrecadação principal do município hoje, com mais de 12 milhões, é o FPM. É a principal fonte de arrecadação do município. O ICMS com 11, né? Então a gente depende quase exclusivamente do federal, que é o FPM, e o ICMS... Para esclarecer, né, se tiver alguém assistindo e as pessoas que estão aqui, que o FPM é o Fundo de Participação do Município junto ao governo federal. Isso, né? Isso. É uma verba exclusiva que cada município tem um percentual de participação que, de uma maneira geral, caiu um pouco nos últimos anos, né, devido à arrecadação nacional, no caso sentido. Né? Então, o fundo, ele é toda a arrecadação que acontece de tributos federais que a gente paga aqui, ele vai para esse fundo e é destinado um percentual lá para o município. Então, ele é a principal fonte de arrecadação. Só para complementar o que o Luiz Carlos falou, assim como o FPM e o ICMS, né, todos às vezes que o governo federal ou estadual incentiva a empresa, ele reduz o ICMS ou reduz um outro tributo, vai repassar para o município também nessa parcela, né? Então, dentro dessa previsão, se houver no governo federal ou no estadual um incentivo para montadora de veículo, né, para emprego, isso daí vai cair e o município vai ter que se virar para, no caso, na avaliação quadrimestral, né, o gestor tem que se adequar e gastar menos do que está orçado, senão ele não consegue fechar, passar régua no final do ano. É mais ou menos isso, né, O FPM, ele na verdade, não caiu, ele deixou de crescer. Que a gente estava... Isso, a gente estava com uma arrecadação de 11 milhões, a gente vai chegar aos 12 ali. O crescimento dele vai ser de 1%, 2%, enquanto a inflação está quase 10%. Né? Mas não foi maior porque o governo tirou algumas isenções de IPI e tudo mais lá, que acabou voltando. Se não tivesse tirado, provavelmente seria uma queda bem maior aí. Okay? Então, daí vem o ICMS, então as duas principais fontes de recursos lá. E o Fundeb, com 8 milhões e 400 lá, que é verba exclusivamente destinada. Exclusivamente a educação, isso. Né? Então, o FPM e o ICMS, o executivo aplica em qualquer setor da prefeitura. É fonte de recurso próprio, ele pode passar subvenção, ele pode comprar medicamento, ele pode fazer qualquer... Não existe destinação alguma com esse recurso. Okay? O ICMS é a mesma coisa. Agora, o Fundeb não, é fonte exclusiva da educação e tem lá o que se pode ainda gastar, o que não pode, tudo mais. Contribuições, que é o repasse para o Instituto de Previdência. Daí vem lá, transferência para a saúde, que é os convênios federais e estaduais,
que é um dos maiores convênios hoje, é saúde, com mais de 4 milhões. O IPTU entra ali embaixo, 2.760.000. A gente esse ano vai ter uma arrecadação em próxima a 2 milhões. É estipular, por que está maior? Porque esse ano já foi lançado quase 2.800.000 de IPTU. Então o saldo que não está se arrecadando é o saldo que está deixando de se pagar. Okay? O ISS, próximo ali, transferência de educação com 2,5 milhões. Serviços, que é água, esgoto e cemitério. O IPVA, que é os 50% do município lá, né, que vem do Estado, também pode ser aplicado em qualquer setor. Outras transferências, a dívida ativa com 1.075.000, é o valor exato. Essa outras transferências, cita um exemplo, só para o pessoal ter uma noção do que seria. Outras transferências, principalmente, vocês não fizeram um projeto de lei para fazer a festa, aí, um convênio da festa? Sim. Então, aquele é uma outra transferência, porque ele vem um recurso que vem destinado para o município aplicar em serviços, material de consumo e tudo mais. Ele não tá, geralmente, aí o que está entrando mais é uns valores que vêm para assistência social, convênios de assistência social, agricultura, da FEIDO, né? São convênios dispersos. Aqui entra vários convênios, então a gente junta tudo ali em outras transferências, né? Receita patrimonial, que são a rendimento de aplicação financeira, outras receitas, multas, juros, que é pago sobre valores atrasados. O imposto de renda, o imposto de renda ali entra como arrecadação municipal, porque é o valor que os servidores da prefeitura, da Câmara, pagam a título de imposto de renda. No caso, a gente não transfere para a Receita Federal, para o governo federal, fica para o município, é direito do município, arrecadação de imposto de renda aí. Deixa eu fazer uma observação, nesse momento que você falou de imposto de renda aí, existe uma possibilidade de um percentual do imposto de renda devido ser recolhido pela prefeitura, né? Eu acho que você está falando aquele que vai para o fundo. Não, aquele que você vai pagar de imposto de renda. Isso, que é aquele do fundo, que vai para o fundo da eu até fiz isso nos 2 últimos anos, fui orientado. Vamos dizer que você tem um débito eu vou pagar, por exemplo, R$1.000 de imposto de renda. Você tem um percentual que você pode pagar para a prefeitura. Não é para a prefeitura. Então, mas você deposita na prefeitura, né? Você destinado a algum órgão, né? É o CMDCA, né? Isso, Fundo da Criança e Adolescente. Isso é importante que a prefeitura divulgasse isso aí, né? As pessoas que trabalham nesse setor, fazer uma orientação. Porque para o contribuinte não onera em nada. Você vai continuar devendo a mesma coisa. Sim. E se você não repassar para o CMDCA, vai para o governo. Você vai para o governo federal. Que nós não temos ele de volta. Então é importante que a gente divulgasse isso aí de uma maneira geral, o Maurício que é da área também, né? Para que se incentivasse o maior número de pessoas a recolher esse imposto de renda para o município, né? É só fazer a opção. Lembrando que, como o Douglas explicou, quem é funcionário do município, né, o municipal, essa verba nem vai para a Receita, ela fica no município, né? Entra naquela receita ali de 680, né, Douglas? 680 mil. Então, aí, caindo na 680, o executivo pode direcionar para outros setores. Agora, se o servidor público municipal que tem seu imposto de renda descontado, ele pode fazer um depósito para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, né? E essa verba fica destinada, principalmente nesses projetos aí do CMDCA, que a gente conhece, que é um projeto bacana. Sempre que eu tenho oportunidade, eu divulgo isso, é importante. E já quem não é do funcionário municipal, mas como nós, né, Luiz Carlos, que é estadual e demais servidores, né, pessoas pode optar também fazer esse depósito para a conta do CMDCA. Mas dentro, consulte o contador ou quem faz para ver o percentual, porque se você doar acima, vai ficar como doação sem dedução, né? Tem que fazer a opção lá certinho, né? Então, daí ainda temos ITBI, ITR e taxas. São valores menores, atingindo a arrecadação ali corrente de 61 milhões. O que pode ser aplicado essa receita corrente do município, 61 milhões? Folha de pagamento, material de consumo, serviços
e tudo mais. A gente pode aplicar no município como no todo. E pode ainda, sobrando saldo, pode ser investido em infraestrutura, obras, compras de equipamentos, pode comprar um carro, pode comprar tudo. Então, os 61 milhões pode comprar de tudo na administração pública. O que não pode ser comprado de tudo é o próximo, que são as receitas de capitais. Esses são valores vinculados, pode ser aplicado exclusivamente em aquisição de bens, aquisição de equipamentos e obras. Então, além a gente tem da arrecadação dos 13 milhões totais ali de receitas de capital, a gente tem o Água Limpa com 5 milhões para o ano que vem, né? Pavimentação, esses já são convênios firmados, né? Pavimentação de ruas com 2.722. Construção do pronto-socorro, que está prevista ainda, que parece que vai mudar para uma UBS, né? Parece que vai ter uma alteração nesse convênio aí. Outras receitas, a gente lançou um valor a mais para algum outro convênio que possa vir, né? Convênios da área educação com 867, assistência social com 440, a reforma e ampliação de PSFs com 217, aquisição de veículos 280 e reforma e adaptação de ginásio com 243. Esses são todos valores de convênio, são convênios já que estavam firmados na época de elaboração do orçamento e foram todos previstos. Claro que pode existir convênios que possam vir a mais, que daí... Isso. Existe toda essa possibilidade. O Água Limpa é um convênio típico aí, que tem ano que vem mais. Esse ano estava previsto 5 milhões, já está com 4.600 aí de arrecadação, então vai vir o que estava previsto, porque a obra está em continuidade. Então, esses são recursos exclusivamente para vinculação nessas aplicações. Então, não tem como comprar medicamento, não tem como pagar salários e tudo mais. Já do pronto-socorro, vai mudar, provavelmente vai diminuir, né? Porque o OBS, o custo... Segundo o secretário de Saúde, seria o mesmo valor, mas vai mudar só o projeto, né? Não sei, ele pediu para vincular o mesmo valor ainda. Como não tem nada assinado, ficou-se ainda questão como pronto-socorro para a gente ter o saldo para execução no ano que vem, né? Em cima que o ano passado estava previsto, não vai entrar para o próximo ano? O Canil, no caso, ele entra como execução de recurso próprio. Não tem centro zoonoses, isso, né, ele está sendo executado com recurso próprio, né? Ele entra como vinculação dos 61 milhões lá de arrecadação própria, que é o que o município pode aplicar em qualquer setor, em qualquer tipo de serviço ou atividade. Então, existe a dotação orçamentária, se a gente for ver lá, ele é feito pelo meio ambiente, né? É responsabilidade do meio ambiente. Isso. A gente tem lá no meio ambiente. Temos para execução de convênio de recurso próprio tem 50 mil reais para execução. Eu não sei se é o suficiente para terminar a obra, mas é o que está previsto por orçamento. Não é. É que, na verdade, 50 mil era dentro do planejamento plurianual. Como a obra parou, então não está se executando tudo que era para executar esse ano ainda, né? Porque o ano passado já era 165 mil a construção. Isso, né? Então é que é o valor que estava. Foi deixado 50 mil, que era o saldo remanescente para executar em 2017, né? Só que como a obra parou, vai ficar bem mais 50 mil para ser executado em... Muito mais. Isso. É que não foi se cumprido o que estava executado no orçamento desse ano. Então, daí a arrecadação... Agora a gente falou da arrecadação aí do município, dos 71 milhões lá, né? Agora a gente vai ver como que está sendo o orçamento, como que está sendo a previsão de aplicação desse recurso, né? A gente vê lá, 26 milhões, no caso da prefeitura, para pessoal e encargos, 230 na Câmara e 640 mil no Instituto de Previdência. 6 milhões. Juros, 10 mil só. Outras despesas, que daí entra material de consumo, serviços, pessoa física, pessoa jurídica, as subvenções para a entidade, com 21 milhões. Os investimentos, que daí entra os valores para obras, infraestrutura e equipamentos, com 10 milhões. A amortização da dívida, que aí são os parcelamentos que estão vindo de anos anteriores e mais o que pode existir no ano seguinte, 2 milhões e 300. E uma reserva que, legalmente, a gente tem que fazer uma reserva de até 1% do valor do orçamento para caso alguma
alguma emergência não prevista anteriormente. Que no caso, essa emergência é só se a gente arrecadou 61 milhões e está faltando a diferencinha ali para fechar o ano no 0 a 0, a gente usa a reserva. A reserva só se usa se caso a arrecadação vier como previsto. Reserva tanto na prefeitura quanto no instituto. A Câmara não tem previsão para fazer reserva de contingência. Então, dividindo por setores da administração, a gente tem lá o legislativo com os 2 milhões e 37, né, que é o 7%. A administração municipal, 500 despesas com passo ali, com 6 milhões e 684. Assistência social, com 2 milhões e 800. Essas despesas, ela está como a despesa do setor, então é tanto folha de pagamento, quanto material de consumo, obras que a secretaria vai executar e tudo mais. Saúde, com 16 milhões e meio ali. Educação, um pouquinho mais, né, 18.309. Cultura, 344 mil. Urbanismo, com 6 milhões e 400. Saneamento, que aí é os investimentos na rede de tubulação e tudo mais, com 3 milhões e 45. Gestão ambiental, que no caso é o meio ambiente lá, com 1 milhão 003. Agricultura. Tá, né, a obra do Canil está incluída na gestão ambiental, que entra a Secretaria de Meio Ambiente. Lu? Tá, os 3 milhões e 45. Não, água limpa entra. Está 3 ali, né? Saneamento. Só água limpa não tem 5 por isso? Vamos ver o água limpa. Que ele estava com 5, né? É. Vamos ver aqui o orçamento. Não, água limpa, eu acho que eu coloquei errado. Na página 9 aí do projeto, o água limpa, ó, 2 milhões e 95. Ficou errado, os 5 milhões era o valor do ano passado, eu acho. Estava 5, sim. Mas lá na página 9 do projeto tem o água limpa com 2 milhões e 095, que é o valor que está para executar, porque tem uma parte em 2017 e vai sobrar só um saldo remanescente para 2018, né, que a previsão é que termine em julho de 2018. Quase embaixo aí. Quarta, quinta linha de baixo. Programa Água Limpa, né? Isso, com 2 milhões e 95. Ficou errado ali no slide. Isso, no slide. Não, o projeto está correto. Então ele está somando ali, por isso que não dá os mais de 5 milhões. Saneamento com 3,45, porque daí entra as despesas do setor também, com vencimentos e outras despesas. Tá rodando mesmo. Né? Não, ali está correto. 3, o que estava era o anterior de 5 lá. Lá não são 5, é 2 milhões e 95 do água limpa. Não chega, ele vai chegar nos 10, né? Que é o total de receita de capital, é 10. Então, ó, se a gente for pegar, ó, por setores, a gente vê que educação é a maior aplicação do município por setor, né? A gente vê a educação com o teto lá, passando dos 18 milhões, saúde um pouquinho menos, lembrando que educação no mínimo 25, e tem lá no final vai ter a aplicação, de acordo com o orçamento, quanto que está estimado para aplicação nas duas secretarias. Depois vem ali, ó, a Previdência Social, né, com aplicação em terceiro lugar, e a administração em quarto, e depois todos, urbanismo, saneamento ali com aplicação, e depois todos os filhos menores ali, né, com aplicações pequenas. Cultura é o menorzinho. Comércio e serviço entra a secretaria, a diretoria, né, não é secretaria, o turismo ali, né. Por isso que é o menorzinho mesmo. O valor vai ser maior. A gente não tem nenhum convênio no turismo. Então as despesas são só para algum vencimento. Acho que tem funcionário alocado nesse centro de custo. Então são despesas pequenas aí. Se a gente for pegar o turismo. O turismo, a aplicação dele total é R$50 mil. Aplicação da secretaria inteira. Perto dos demais.
Ok? Porque é praticamente vencimentos. Quem está vinculado lá, não sei quem são os funcionários. Então, nesse centro de custo. Porque na verdade a estrutura orçamentária. Isso, a estrutura orçamentária foi definida há anos atrás, né? Então se distribuiu o centro de custo, então tem que ter alguém respondendo por esse setor. Caso tiver algum evento, alguma coisa, tem que ter alguém que responda por isso. Quando tem a feira agropecuária, por exemplo, a FAIC, né? Aí tem que ter então, por isso que tem alguns funcionários nesse setor, então gera uma pequena despesa. E também lembrando que foi criada essa pasta com a intenção, quando vários municípios conseguiu aí se tornar estância turística, né? No caso, Cerqueira não conseguiu na época que estava. Depois parou, né? E foi criado essa. Porque se a gente fosse criar, daí a São Tomé que tinha que mexer em toda a estrutura orçamentária. Praticamente é a manutenção da FAIC. Eu acho que tem um funcionário que é um comissionado até, né? Então, detalhadamente, a gente tem despesa maior, quase 50% do orçamento aí, né? Pessoal e encargos sociais, que é folha de pagamento do município. 47%. Obras e instalações ainda está... Lembrando que o limite prudencial seria 52%. Isso, né? aqui Nós depois estamos encostados já, né? Isso, no final a gente vai ver qual que é o índice que está estipulado para aplicação com despesa com pessoal. Aqui o valor, o 47%, ele é do total do orçamento. Na hora de fazer o cálculo de despesa com pessoal, a gente exclui algumas despesas, algumas receitas que fazem esse índice aumentar. Então, hoje, se a gente for ver, o índice com o pessoal é acima dos 50%, porque a gente exclui algumas receitas. Mas se a gente for avaliar nesse momento, a despesa com o pessoal é metade do total do orçamento também. Está bem a realidade do que está ali no orçamento. Obras ainda está vindo em segundo, 14,25%, obras e instalações. Material de consumo, né, que é tanto para saúde, educação, quanto para todos os setores aí. Serviços pessoa jurídica, que são as contratações, as subvenções sociais, lá um total de 5.399.000. Então, aquelas entidades que estão lá na LDO, que são as entidades que podem receber os recursos de subvenção. Então, a gente tem lá um pouco da assistência social, que ela vai destinar para as entidades que estão fazendo trabalho. Tem na saúde, que é para a Santa Casa. Tem da educação, são os 3 só que tem hoje. E tem a administração não tem mais porque era a ONG, foi tirada a subvenção da administração. Depois a gente tem a amortização da dívida, né, que são os 2.300.000, aí comendo parte do orçamento. Sentenças judiciais, que são os precatórios. Equipamentos, 980. Pessoa física ainda tem bastante, a 801.000. Obrigações tributárias, que é o valor que a gente paga a prefeitura, apesar dela ser isenta, ela paga um tributo que é o PASEP, né? Então a gente tem um valor ali de 400.000 para o pagamento de PASEP. Reserva, a despesa de anos anteriores, que é criado só para caso exista. Aquisição de imóveis também é criada a despesa para caso tenha necessidade. Até essa despesa estava há muito tempo, depois de muito tempo foi usada para comprar o terreno das casinhas aí, né? Então, de tantos anos que não foi utilizada. Então, a gente sempre deixa um valor, mesmo que simbólico, para a gente poder utilizar em caso de necessidade, né? E juros e encargos da dívida, com mais 10.000 aí. Então, se a gente for ver no gráfico, o pessoal está quase sozinho ali na aplicação dos recursos do orçamento. Então, por base desse orçamento ainda que está sendo aprovado, o executivo fica, como já está previsto lá na Lei de Diretriz Orçamentária, a movimentar 10%. Então, como a Cacilda disse, o valor de 50.000 não é suficiente para terminar o canil, mas ele pode tirar de uma outra pasta e jogar esse valor até o limite de 10%. Então, a gente pegar o orçamento só da prefeitura, que é 62,5 milhões, 6,5 milhões a gente pode movimentar por decreto municipal. Então, a gente pode
o próximo gestor, que no caso vai administrar, se ele não concordar com alguma aplicação de um recurso, por exemplo, ele não concorda que não vai terminar com 50 mil o canil, ele tira de uma outra despesa e acaba suplementando essa que está faltando. Então, pode-se fazer essa movimentação até o limite de 6,5 milhões. Fora esse limite, só com autorização da Câmara, que são os projetos que vêm para suplementar. Então, o orçamento está sendo estipulado, só que ele não está engessado. Se a próxima administração não concordar com os projetos, as atividades que estão sendo fixadas aqui, ele pode movimentar até 6,5 milhões por decreto municipal e, posterior a isso, com aprovação da Câmara. Então, dizer que o orçamento não permitiu que eu trabalhasse da forma que eu queria não é uma desculpa. A desculpa poderia ser o executivo não, o legislativo não autorizou eu a movimentar mais do que eu poderia. Até os 10%. Os 10% ele é estipulado com base o Tribunal de Contas pede um valor próximo ao índice de inflação. Então, a gente sempre, nos anos anteriores, vem usando os 10%, esse ano até menor que o índice de inflação, né? O valor todo ano acaba faltando, porque a movimentação é grande ainda. Esse valor ele já está aprovado pela lei diretriz, mas ele volta a constar no projeto. A receita corrente líquida, daí essa receita corrente líquida é que entra lá para fazer o cálculo de despesa com o pessoal. E também para fazer as metas fiscais aqui, tudo baseado na receita corrente líquida. Então, pega-se o total da arrecadação do município, exclui o que é de convênios e algumas outras receitas. Então, 53 milhões, que é para aplicação direta em qualquer setor, de qualquer atividade da Prefeitura Municipal ou do município, né? E o percentual de gasto estimado com folha de pagamento para o ano que vem é que se atingiria os 50,99%. Que está dentro, porque a lei permite até 51 por 30 como prudencial e até 54 como legal, né? O ano passado também estava estimado um valor próximo, estava 51 e alguma coisinha, né? A gente não atingiu. Então, por isso que está pedindo essas suplementações para terminar a folha de pagamento. O gasto está maior. E se baseando em percentual atual, ela está hoje com 56, quase ou não? 59. 59, né? É. Então, ela está... Então, vai passar de 60%. É um limite extraordinário, né? Para comportar isso, só se aumentasse a receita corrente líquida. Daí tinha que vir uma arrecadação surpreendente aí no final do ano, para compensar. Porque corte com folha, só se dispensasse metade do funcionalismo hoje. Não, a curto prazo, não. Para fechar esse ano, eu falo. Para fechar, a curto prazo, não. Então, nesse momento, para a gente fechar dentro do que estava previsto no orçamento, ou uma arrecadação surpreendente, ou um corte excessivo em folha de pagamento. O que a lei diz nesse sentido, do que pode ser feito, primeiro, as despesas extras. Depois, no caso de funcionalismo, seria os comissionados, os estados probatórios e até os efetivos, se necessário for, né? Para cumprir a meta, né? Sem estabilidade nenhuma, né? Para cumprir a meta, tudo isso pode, Depois né? redução de carga e, em último caso... a pessoa dizer que porque a pessoa é contratada, é efetiva, não pode ser demitida, pode. Não é o que todo mundo imagina não querer, né? Que chega a esse ponto. Mas, se por acaso chegar ao ponto de ter que tomar essa decisão, fica a critério do administrador, né? Ver qual a pasta que ele pode dispensar para enxugar as despesas para se adequar à folha de pagamento, né? Sim. E ainda para terminar, a última, né, sobre do aumento que está vindo 1% ao mês, o último vai ser 3%, né, que vai refletir em janeiro. Então vai entregar já com aumento grande. Né? É que medidas de compensação não foram tomadas, né? Então o aumento poderia existir desde que tivesse compensação em alguma... Mas a compensação, nesse caso a compensação é só aumentar a receita. Não tem outra maneira de ser. Nesse momento sim, né? Só com recurso. O que deveria era lá atrás. Igual você falou dos benefícios, adiantaria, mas isso a longo prazo. Então se tivesse sido tomado lá atrás, já teria refletido positivamente. Nesse momento não adianta. Não adianta. E nas áreas de aplicação, né, a gente tem lá ensino, mínimo 25%, vai estar se aplicando 32
pouco mais de quase 33% aí. É a previsão do orçamento. Desde que se arrecada o que está previsto e desde que se execute o que está previsto, vai chegar aos 32%. Hoje está em 29%, quase 30%. Saúde. Só para a gente ir acompanhando aí, dificilmente a prefeitura ou a administração consegue cumprir as obrigações com os 25% na educação e os 15% na saúde, né? Não consegue manter esses 15%, não consegue. Porque então, hoje a prefeitura, você estava mostrando lá, né, que a previsão também hoje já está beirando os 30%, né? Está em torno de 30% no ensino, e na saúde já está mais de 20% também, né? Se hoje fosse só pagar folha de pagamento do ensino, já daria os 25%. Se fosse pagar a folha de pagamento da saúde, já daria mais de 20%. Então ele conseguiria, só pagando folha, ele conseguiria bater as duas aplicações ali. Isso. O Fundeb, ela fecha com 100% de aplicação, né? Com 82% com despesa com magistério, que é folha também, ó, e outras despesas com 17%. E assistência social, que não existe aplicação mínima, mas tem previsão de aplicação de 9,76% aí. Então, mesmo não tendo, está tendo uma aplicação quase 10% do total do orçamento aí. Então, só para finalizar, né, o orçamento ele não contém dispositivo estranho, né, a previsão de receita e despesa, porque ele tem que ser único, né, ele tem que ser exclusivo ao orçamento. A administração não pode vincular qualquer outro projeto, de qualquer outra finalidade, junto com o projeto para ser votado, né, que perde a legalidade. Só por orçamento. Então, a lei orçamentária ela trata exclusivamente do orçamento. Antigamente, até se aproveitava a lei orçamentária para dar índice de aumento salarial aos servidores, né? Foi cortado esse dispositivo, porque por mais que se aumenta o orçamento para dar o aumento do funcionalismo, é um dispositivo ilegal, né? Então, ele trata exclusivamente do orçamento, né? Fica autorizada ainda inclusão, alterações e exclusões necessárias de programas e ações governamentais, metas e custos, né? E respectivas codificações nesse instrumento a fim de manter a compatibilidade com as demais peças de planejamento. Então, no caso, os dois outros projetos de lei que estão vindo anteriormente, que é a adequação no PPA e a adequação na LDO. Então, com base no orçamento que foi feito, com base numa estimativa de receita, a gente pediu algumas adequações no PPA e na LDO para atender exclusivamente ao que está aqui no orçamento. Então, lá só está alterando valores, porque com a previsão da receita alterou, a gente teve que fazer uma adequação em valores. Então, fica alterada também essas adequações, né? Porque lá para o Tribunal de Contas, as três peças orçamentárias, PPA, LDO e a LOA, né, que é a Lei de Orçamentária, elas têm que conter o mesmo valor de receita e o mesmo valor de despesa. E é isso. Alguma dúvida, algum questionamento? A palavra está aberta para quem quiser. Realmente, a gente tem que enaltecer o trabalho do Douglas. Ficou muito bem explicado, né? As pessoas que aqui estão puderam ver que o trabalho é bem feito. Agora, o problema é cumprir isso aí, né? Todo mundo fez o planejamento com o pé no chão. Eu acho que está razoável em relação a esse ano, como o Maurício questionou sobre o valor do orçamento, mas eu acho que está bem dentro da realidade do município. Então, eu acho que é um momento da gente refletir. Todo mundo sabe, a crise não é em Cerqueira, é uma crise nacional, mundial, mas cada um tem que se virar com aquilo que tem, né? Então, o que tem que se fazer, adequar o orçamento e compatibilizar receita e despesa, né? Eu também parabenizo aí, não é a primeira vez que a gente participa da audiência com o Douglas e sempre aí com essa eficiência nas respostas aí, esclarecendo. Como disse o Luiz Carlos, o seu trabalho está sendo bem feito, o planejamento está correto. A execução, infelizmente, a execução não foi eficiente, mais um ano não foi eficiente, e aí vai dificultar o fechamento para atender à lei de responsabilidade fiscal. Mas isso é um problema do executivo atual. O executivo que virá, eu inclusive já conversei, adiantei, que
ele deve pensar em uma despesa baseada no orçamento, mas dentro de uns 10% a menos do que está previsto. Eu tenho certeza que ele vai conseguir passar a régua se ele executar dessa forma. Eu faço ainda uma pergunta para o Douglas se eu estou equivocado. Mas se eu sou gestor, baseado nos anos anteriores, a média, se eu tirar uma economia não, deixar de gastar uma média de 10% em cada setor dentro do que está previsto no orçamento, a receita vai estar mais próxima da realidade. Aí, se não conseguiu a receita, mas pelo menos a despesa não foi gasta na totalidade. A gente vê ali, a gente sabe da necessidade, mas o setor da educação, 25%. Hoje está se gastando 30%, né? O setor da saúde, 15%. Está se gastando acima de 20%, né? Mas a gente sabe das necessidades, principalmente da saúde, as execuções aí até judiciais, para que se cumpra atendimento, né? A gente entende. O único setor que a gente vê a possibilidade de redução de despesa é a diminuição do comissionado. É um comissionado mais eficiente, cada um, como diz, é como se fosse um jogo de xadrez, cada peça no seu devido lugar, cada um a gente sabe que tem muitas competências dentro das atribuições dos cargos comissionados, mas, infelizmente, estão alocados em setor que não corresponde tanto. E o comissionado que responde por uma pasta, às vezes ele pode estar acumulando, ajudando no outro setor, sendo já de compromisso com o executivo no momento da nomeação, para que possa fazer economia e não nomear tantos cargos quanto os existentes, né? Hoje, com 84 cargos comissionados existentes, a gente vê 78 ou 79 ocupados. O que o próximo executivo pode estar fazendo é, no momento da nomeação, tentar nomear um número menor, que com isso ele vai estar já economizando, né? E também a contenção também com despesas, talvez, não diria desnecessária, mas despesa supérflua, fazer com que cada gestor de pasta faça um trabalho de economia, material de consumo, muitas coisas pode ser economizado. Energia, tem muita coisa que pode ser economizado. Então, não existe uma varinha mágica que vai falar que no próximo ano vai dar tudo certo. Mas existe uma possibilidade de fazer-se um governo mais pé no chão, e se eu tenho X para gastar, eu vou gastar o X, não vou gastar X mais 1. Eu acho que aí é a minha colocação. E nada a curto prazo, né? Porque a situação é grave, mas nada vai ser solucionado a curto prazo. Não adianta tentar fazer nada igual a Folha. A Folha hoje é o principal vilão da gente. Só que a Folha é um mecanismo ali difícil de fazer qualquer corte e tudo mais. Então, tudo a longo prazo. Então, tudo que se for fazer, tudo se pensar antes, tudo se analisar. O orçamento está aqui, ó. O que falta, talvez, na administração, é antes de executar qualquer medida, dar uma consultadinha no orçamento e ver o que temos de orçamento. Então, se existisse... Por que a gente hoje, a arrecadação do município é exclusiva para pagar a folha? Porque se gastou muito além no início. Se a gente fosse ver no início do ano, gastava-se 2, 3 meses de arrecadação. Então, agora está tendo que se pagar algumas despesas vencidas, que não tem mais como deixar para trás, e comprometeu toda a arrecadação dos meses. Então, agora não se consegue executar nada mais do que está se arrecadando. Não é porque a despesa com folha excedeu muito e está comprometendo toda a arrecadação própria. É porque o gasto lá atrás com recurso próprio foi muito excedido. Então, A minha dúvida é, o que ficou devedor do ano de 2016, a gestão de 2017, dessas subvenções nossas, a próxima gestão é obrigada a pagar
Ou isso encerrou o ano, acabou, zerou, cancela? Então, legalmente, as despesas se foi feita a lei aí na Câmara, as despesas estão todas liquidadas. Então dá a entender que a atividade foi executada e faltou só o município repassar o dinheiro. No final do ano, vão ser tudo escrito em restos a pagar. É competência da próxima gestão estar pagando isso. Que vai incorrer no mesmo problema desse ano. O que deveria ter sido feito anteriormente, se não existisse previsão de estar arrecadando, era já nem ter feito a lei do repasse. Se viu que não ia conseguir honrar, ter revogado essa lei lá atrás. Mas a execução está acontecendo, a obrigação só está crescendo. É isso que está acontecendo, porque em 2016 repassou-se saldos de 2015, de anos anteriores, isso. Né? E de 2016 não repassou praticamente nada. Porque se a administração atual cancelar esses valores para não passar a dívida, ela está assumindo a responsabilidade. Se passar a dívida, a administração posterior não pagar, ela vai estar assumindo a responsabilidade. A obrigação já existe. Não tem como ser cancelado. É lei. Eu não me lembro exatamente o teor da lei. Porque quando a lei diz obriga a prefeitura é uma coisa, quando autoriza é diferente. Então, quando uma lei diz assim, fica a prefeitura autorizada a fazer, isto é se ela puder fazer, ela está autorizada, né? Então, quando diz assim, fica a prefeitura obrigada a repassar, daí é taxativo, é obrigado. Mas, normalmente, a lei vem para a Câmara, fica o Poder Executivo autorizado a repassar X% à entidade tal, X%. Então, é uma autorização que a Câmara deu, através da lei, para que a prefeitura possa fazer isso. Então, a prefeitura não é obrigada a repassar isso aí. Ela está autorizada, dentro do orçamento, a repassar aqueles valores. Porque todo projeto de lei vem com esse termo, autoriza o Poder Executivo. Nós não estamos obrigando o Poder Executivo. Então, essa é uma diferença que pode enquadrar nesse sentido. O problema é que a prefeitura assumiu essa responsabilidade. A partir do momento que vocês falaram que a prefeitura estava autorizada a passar 100 mil, ela chegou lá, ela empenhou 100 mil e deixou registrado e está liquidando mês a mês. Então ela está assumindo essa responsabilidade. É que quando do orçamento ela programou então, isso, né? Legalmente pode ser que exista esse dispositivo, mas perante o Tribunal de Contas e execução de orçamento, a obrigação já existe. A despesa, quando ela é liquidada, não tem como voltar mais atrás. É que ela foi inclusa no orçamento, né? Está inclusa e foi executada e tudo mais. Então, daí, o que eu disse, eles deveriam ter pensado antes, não vamos ter condição de passar, vamos parar por aqui. Não, porque, na verdade, alguns anos atrás, cancelava-se no final do ano e começava a pagar o ano corrente. E, a partir de uns 2 anos para cá, eles começaram a pagar o ano anterior. Eu até alertei a prefeitura no início do ano, porque eu não sabia se fazia, né, o pedido tem uma metodologia dos anos anteriores ou se fazia já um novo pedido. Então, eu não sei se foi falha. Né, então, porque se não tem condição de pagar, cancela, vão parar nesse momento. Agora, estão liquidando, a despesa está acontecendo mês a mês. Vai chegar no final do ano, 100 mil está lá para pagar. A próxima administração vai ter que assumir essa responsabilidade. Viu, Douglas? Até porque é uma das coisas que eu sempre faço requerimento para saber como que está sendo o repasse das entidades, justamente por isso, porque embora a Câmara aprovou, como diz o Luiz Carlos, a autorização para o Executivo firmar o convênio com a entidade, após o momento que firmou o convênio, ela passou a executar o serviço. Então, a entidade fez a parte dela. É o Executivo que não fez. Então, o que o Executivo deveria, se ele não tinha condições de fazer, era estar fazendo uma lei chamando a entidade, como foi feito, acho que mais ou menos com a ONG. Nós vamos parar. Não é mais ou menos assim. Aí parou, não gerou despesa. Agora não. Deixou a entidade se virar, a entidade continuou prestando serviço e não fez a parte dela. Né? Então, é responsabilidade do município. E quando se diz que vai mudar, o ano que vem é outro gestor, mas ele vai herdar essa responsabilidade de tentar o quê? Talvez não, talvez um acordo com as entidades para que nos próximos 4 anos ele ande em dia com o repasse para que a entidade possa estar voltando às atividades, né? Porque tem algumas que estão com as atividades até, não digo parado, porque as entidades têm feito um esforço aí, através de eventos próprios para tentar manter, mas a gente sabe que
por força do convênio, ela teve despesas e com certeza todas têm restos a pagar. Então, o que o executivo pode fazer? Firmar com a entidade o novo convênio, andar em dia com os repasses e, dentro da possibilidade, estar repassando o anterior em parcelas, para poder a entidade também saldar seus compromissos que assumiu mediante comércio ou fornecedores. É a melhor saída, no caso nova gestão, não fazer uma nova lei de subvenção, não fazer um novo convênio e pagar o anterior, né, que vai ficar o ano inteiro, 2015 inteiro, praticamente sem receber. Porque em função do não recebimento dos reajustes, eu deixei de recolher INSS. Eu estou com uma dívida de R$21 mil com a Receita Federal, que está barrando a CND da Serve, e que impede de receber outros recursos também. Sim. Né? Então, a gente ficava sempre na esperança, dia tal vai pagar, dia tal vai pagar. E a gente continuou fazendo as folhas de pagamento, que é obrigatório, né? E deixando de recolher os impostos. Então, é complicado. A gente vai ter que resolver essa situação desses 21 mil, parcelar com a Receita, tudo, mas é um mínimo de R$1.000 por mês, né, de parcelamento. Eles não vão parcelar em tantas. Eu acho que a contribuição previdenciária vai entrar no mesmo caso do Instituto de Previdência, 60 vezes. Complicado. Mas 60 meses você vai pagar juros e multas sobre 60 meses. 21 vai virar 24, 25, talvez bem mais. 20% ao mês de multa, então, mais os juros e correção monetária. Né? Vai onerar muito mais ainda. Só antes do Paulinho falar, talvez ele complemente, ele como advogado, ele tem... vale lembrar que nós estamos com duas representantes da Serve, e nós temos convênio, né, Douglas, com mais entidades que hoje não estão presentes, mas a gente sabe que também estão em situações, não digo igual, mas também fizeram a sua parte no que foi previsto no convênio, né? E o município não fez sua parte. Então, as outras entidades também estão com dificuldades parecidas. Bom dia a todos. A questão que eu queria refletir aqui com os senhores é o seguinte: penso que as receitas nós temos as receitas vinculadas e as não vinculadas. As vinculadas não é o caso de se pensar tanto nelas, né? Porque elas já têm a destinação correta. Mas as não vinculadas, no caso, é o que mais importa para se resolver o problema. No caso dos impostos, que vai atender todas as despesas correntes. Esquecendo aqui as despesas capitais. Bom, eu penso que talvez o que falta Cerqueira César é um planejamento. O que se percebe muito são despesas casuístas. Por exemplo, surge uma demanda, sempre vão surgir muitas, a prefeitura às vezes tenta abraçar essa demanda. Só que o orçamento não consegue abraçar todas as demandas. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, a maior concentração de renda da União e os municípios ficam com as maiores despesas. Então, a questão é pensar nisso, planejamento. Nós, na nossa casa, temos o nosso salário ali que é fixo, temos que pensar em 10, 20 anos, às vezes. O desafio disso é vencer as disputas políticas, para se pensar num planejamento de cidade em torno de 20 anos, se pensar em despesas que não sejam casuístas, mas que reflitam as reais prioridades de Cerqueira César. Eu penso que Cerqueira César hoje ela praticamente é um clube esportivo, que se gasta conforme vai surgindo como um clube. Então, o que vai gerando despesas futuras. Em relação também a muitos projetos bons que às vezes são apresentados, mas não são executados. A questão da execução fiscal. A execução fiscal foi apresentado, por exemplo, a execução extrajudicial. Eu não sei se já houve, por exemplo, a questão dos protestos, que, segundo o Tribunal de Contas, pelo menos vem se tornando mais eficiente do que os ajuizamentos de execuções fiscais. Aí os senhores, como vereadores, devem saber melhor do que eu. Eu sei que foi aprovada a lei que permite, por enquanto, eu não sei se alguém foi protestado, se é utilizado esse expediente. Questão das sentenças judiciais, precatórios. Utilizar um método de resolução extrajudicial. O Estado de São Paulo já vem fazendo isso. Evitar o ajuizamento. Porque, além do ajuizamento, nós temos que contar a questão da sucumbência, as despesas processuais. Uma dívida de R$1.000, às vezes, se tornam
1.200 por causa da sucumbência. Então, evitar a questão da judicialização das demandas, utilizando expedientes administrativos, uma conciliação administrativa. É os pontos que eu penso em relação ao que eu percebi. Não tenho todas as informações, me deparei agora com ela, então não gosto muito de mencionar algo que eu não tive tempo para refletir. Mas é só essas reflexões que eu gostaria de dividir com os senhores. Por enquanto, só isso. Realmente, boa colocação. Como o Luiz Carlos falou da lei, né, que foi aprovada, né, para execução. Faltou executar. Realmente não tem nenhum cidadão hoje protestado por essa lei. E não foi aqui nessa casa que ficou parado o projeto, né? O projeto veio do Executivo, teve apoio da maioria e foi sancionado pelo Executivo, porém não executado. Às vezes o Executivo manda alguns projetos para a Câmara, não só nesse sentido, mas manda alguns projetos para a Câmara. A gente até às vezes comenta como se fosse uma batata quente. A gente sabe que o Executivo tem noção que não é possível de executar aquele projeto, mas às vezes porque alguém ou um grupo está pedindo, ele simplesmente manda fazer o projeto, manda aqui para a Câmara. Daí chega no jurídico da Câmara, é claro que ele vai nos respaldar do que é possível, o que não é possível, e mediante a orientação jurídica, eu, o César e na época o Vicente, que ficamos há mais tempo na Comissão de Finanças e Orçamento, ficou tão conhecida, né, César, a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós tivemos que dar parecer contrário. Às vezes fomos até criticados por alguns funcionários que vieram e encheram principalmente as primeiras cadeiras aí da Câmara, mas a gente estava cumprindo. Se a gente autorizasse todos aqueles projetos de criação de cargo e alguns aumentos direcionados, que eu diria que só atingia alguns setores, primeiro que a lei de responsabilidade, vou devolver, primeiro que a lei de responsabilidade não permitia, e segundo que estava sendo injusto com os demais setores, no caso de aumento direcionado a algum setor. Então vários foram orientação jurídica contrária. A comissão de orçamento, antes de chegar na finança e orçamento, passa pela comissão de justiça e redação, da qual nós fazemos parte, deu um parecer contrário. Comissão de finanças, a maioria das vezes, acompanhou a nossa. Por quê? Porque não tinha dotação orçamentária, às vezes não tinha também o impacto. Não. Então, baseado na orientação jurídica da Câmara, nós fomos contrários. E a maioria delas o plenário acatou. Algumas até derrubou nosso parecer, a orientação jurídica, e votou favorável. E deu no que deu. Ainda está refletindo no impacto, no impacto da folha, né, de pagamento. Mas, como diz, o plenário é soberano, nem sempre a orientação jurídica e o parecer das comissões são acatados, né, da democracia. E se nós não conseguíssemos barrar, eu acho que hoje estaria uns 68%, mais ou menos, César. Eu não me lembro agora exatamente a data, mas houve um projeto que foi enviado pelo Executivo referente aos reajustes dos servidores. Acho que foi bem no começo da gestão do Zé. E houve um significativo aumento, o Maurício lembra, eu até falei, vocês vão conseguir aprovar isso, mas talvez lá para frente não consiga pagar. E depois disso nós assistimos frequentemente os atrasos nos pagamentos. Quer dizer, nessa parte do servidor, o Zé foi um bom prefeito. Ele deu aumentos significativos, pagou os reajustes da inflação. Só que, infelizmente, o orçamento não acompanhou isso. Ou seja, ele não conseguiu fazer uma execução orçamentária, uma execução fiscal suficiente para suprir essa demanda. Em relação aos comissionados, sempre critiquei em relação a isso. 80 cargos comissionados é um exagero. Hoje, para se criar um estado novo, se prevê 9 cargos comissionados. Quer dizer, se você criar um estado novo hoje no Brasil, tem que ter 9 cargos comissionados. O município com 20 mil habitantes tem 80 cargos comissionados.
Bom, o que eu tinha proposto, há uma diferença entre cargo comissionado e função comissionada. Se eu crio um cargo comissionado, é um cargo novo, é uma estrutura nova, ele vai ter uma remuneração, R$3.000, por exemplo. Se eu crio uma função comissionada, eu vou pegar um servidor que já exerce uma função, vou criar uma direção, por exemplo. Eu não vou criar um cargo novo com um novo salário, eu vou criar uma gratificação para o servidor que for executar aquilo. E vai ser de preferência alguém interno, porque vai precisar de cargo de assessoria, direção e chefia, isso é um fato. Mas tem que se priorizar o servidor, quem que já está no dia a dia do serviço, e não se criar um cargo novo, para se criar a ilusão de que o cara sai do cargo dele, vai para outro e vai ganhar 3 mil. Não, uma gratificação. Para tentar reduzir isso a um número razoável, né, dentro do tamanho da cidade, que é uma cidade de 20 mil habitantes. Por aí também, Paulo, eu sempre defendi que se aproveite de cada setor, tente aproveitar um líder de cada setor para que só pague pela função que ele está exercendo. Porque aí você está incentivando ao servidor concursado a produzir mais e você também não está onerando com um novo cargo. Deixa o cargo vago, como você disse, e vamos tentar trabalhar com as funções, porque você vai pagar apenas a diferença, né, do salário. Isso é uma visão. Setor vai precisar de um substituto, que é no caso da educação, para aquela função que ele estava executando, né, para aquele cargo que ele estava executando. Mas, mesmo assim, quem vai ocupar aquela função vai receber um salário bem menor do que se eu pegar um comissionado para ocupar um cargo comissionado. E eu bati bastante nessa tecla para que o executivo tentasse aproveitar mais o seu efetivo, mas talvez, não sei, cada cabeça, cada maneira, né, cada gestor tem a sua maneira de administrar. Eu espero que o próximo gestor aproveite mais os efetivos, porque a administração atual, nesse sentido, deixou a desejar. Praticamente, como eu disse, são 84 cargos, 78 ou 79 estão ocupados. Só para complementar, antes que o César me reforce, nessa administração tem, na discussão do orçamento, eu creio que uns 36 ou 40% que no caso, função, e 60 ou um pouco mais por cento de cargo comissionado, que é pessoa que não é concursado. Poderia estar aumentando ou invertendo essa margem. Maurício, em relação às funções, pelo que eu vi no projeto, não é bem função. Cargos comissionados destinados a servidores. No caso, que eu entendi. No caso, ele não criou função, tipo direção vamos supor, diretor de urbanismo, alguém que não criou uma função, ele criou um cargo e definiu uma remuneração. O que eu digo é assim, por exemplo, direção de urbanismo. Cria-se a função, o servidor que ocupa, por exemplo, ganha R$1.500, vai ganhar uma gratificação, não é uma nova remuneração. Por exemplo, de 3 mil nós cairíamos economizaríamos 2,5, ocupando um servidor que vai ganhar R$500, ou às vezes até R$200, porque tem muito servidor que aceita por R$200. O índice policial civil sabe que as gratificações, os prolabórios das funções da Polícia Civil não são tão significativas e tem gente que aceita. Então, essa que é a questão, a criação do cargo definindo uma remuneração de 3 mil e a criação de uma função definindo uma gratificação para o servidor que vai ocupar o cargo. É o gatilho, né? O gatilho, exatamente. Eu quero fazer uma observação sobre o que o Paulo disse, que realmente, para que você seja efetivo, tenha eficiência, você precisa de equipe eficiente, né? Seria necessário, em outros termos, criar dentro da administração o GCRIM, né? Que é o órgão no fórum que resolve os problemas de pequenas causas. Porque às vezes tem uma dívida, eu citei há pouco antes, não sei se já tinha chegado ou não, que às vezes a pessoa tem lá uma dívida de R$1.000, você vai executar uma dívida dessa, vai acrescentar alguns valores e não vai resolver, porque vai parcelar. Você chama a pessoa para uma conversa, né, e negocia a dívida. Já aconteceu várias vezes de se negociar, parcelar, a pessoa paga uma ou duas e volta a não pagar de novo.
Então, a gente tinha pensado no protesto. Porque quando a pessoa já tem o nome, entre parênteses, sujo, ela não vai ligar de um protesto a mais ou a menos. Mas para a pessoa que ainda tem o nome limpo, às vezes para ela é importante ela acertar aquela dívida parcelada e cumprir o parcelamento do que deixar que se execute uma dívida, né? E proteste uma dívida, porque vai realmente comprometer o nome, né? Então, é um caminhar menos traumático. Primeiro, é a questão da assistência social. Na questão da dívida, ela tem que entrar também. Tem muitas pessoas que não têm condições e que não vão pagar mesmo. O segundo, antes de entrar no protesto, que já é uma postura traumática, é adotar essa conciliação que o Índio falou. É uma forma de tentar resolver pacificamente. E depois partir para o protesto. E, por fim, a questão do ajuizamento de dívida ativa, ela tem que ter um valor mínimo. O Tribunal de São Paulo criticou muito o ajuizamento de dívidas pequenas. A custa processual era maior do que a própria dívida a ser executada. E aí a prefeitura acabava sendo mais onerada do que beneficiada com esses ajuizamentos. Então, essa questão de caminhar sem muito trauma e com cautela. E também a questão de como arrecadar mais, né, sem aumentar os impostos, que é um desafio difícil para se resolver. Por exemplo, eu tinha comentado com o Aguinaldo a questão do IPVA, que, salvo engano, é 50%, né? Tem muitos veículos que são de outras cidades, tem prefeituras que adotaram a forma, ajudaram na transferência para ter essa arrecadação, entre outros pontos que a prefeitura tem que começar a trabalhar. Só que a curto prazo, como o contador nos expôs aí, a situação é difícil. Mais alguma questão referente ao orçamento? Então, eu queria agradecer o Douglas, cada dia melhor na seu cargo e na sua função. Parabéns, você vem aqui e tira todas as dúvidas nossas. Eu queria dizer que o próximo prefeito vai ser o guardião dessa lei que vai ser aprovada aqui. Então, ele tem que cumprir isso da forma como está feito aí. E fica para os próximos vereadores aí aquela questão da suplementação de verba que vem sempre ou não vem. Mas o orçamento está aí. Pouca gente hoje aqui, muito pouca gente, e quando o Maurício se falou dessa audiência pública, ele falou que viria até um grupo de transição e tudo mais. E que eu acho que seria muito importante. Porque, como eu estou falando, mesmo o prefeito e seus próximos assessores deviam estar aqui para discussão. Porque ninguém sabe tanto que não tem alguma coisa a aprender, ou a escutar, ou a avaliar. Então eu sinto falta disso. Mas aqui é o lugar. A internet sentado lá em casa é diferente. Tem que ser aqui, a discussão. Está aberto para ser discutido. Então eu espero que a próxima gestão, até diferente dessa que nós tivemos, que nunca conversou muito com a gente, mas perdeu uma grande chance de estar aqui discutindo, ouvindo, dando sugestão, que pode ter emendas nesse projeto ainda. Quem sabe ele enxerga de uma outra maneira esse orçamento. Eu falo ele porque o guardião vai ser o próximo prefeito, como o que está hoje lá é o guardião dessa lei aí. Então eu senti falta disso e mais pessoas participando, principalmente daquelas que farão parte da próxima gestão. Tenho a agradecer muito os que aqui vieram, a dona Cacilda, que está aí sempre lutando e labutando para ver se tira um dinheirinho da prefeitura, mas está difícil, né? Quem sabe o guardião da próxima lei a cumpra. Então, o convite da serve para a comemoração dos 25 anos, amanhã, quinta-feira, à tarde. Hoje é quarta. Amanhã à tarde, na serve. Obrigado a todos e está encerrada a sessão.